Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comemorar com vocês meu aniversário. Hoje eu faço 35 anos e também completo 10 anos de comprometimento na jornada do autoconhecimento. Eu queria contar um pouquinho dessa história para você, porque talvez você se identifique e talvez isso possa te ajudar de alguma maneira. Muitas pessoas que me conhecem hoje, elas me conhecem há pouco tempo e me veem como uma pessoa muito good vibes, sabe? Só que a pessoa mal sabe que essa jornada ela já tem muitos anos e que antes de ser uma pessoa good vibes, eu fui uma pessoa que acreditou na destruição total de tudo e de que o universo era um grande plano de dominação, né? E de escravização, sabe? Em 2010, há 10 anos atrás, eu tinha 25 anos e eu assisti um documentário que se chama Zeitgeist, que é um documentário que fala, pelo que eu lembro, que fala um pouquinho do plano de dominação através da economia, né, de poucas pessoas que querem dominar o planeta inteiro, escravizando nós, seres humanos comuns, né? Eu percebi que aquilo fazia muito sentido. E esse documentário me deixou altamente deprimida, porque eu percebi que ele fazia muito sentido, tinha muita razão ali. Nessa época também, eu achava que os ETs, se eles realmente existissem, é claro que eles iam ver a gente tão burrinhos, tão estúpidos em relação ao universo, que é óbvio que eles iam nos escravizar, nos comer, nos maltratar, né? Então, eu não fui sempre assim, mas nesse ano em específico, eu tinha muitos sofrimentos emocionais. Eu tinha acabado de terminar também com uma pessoa muito especial para mim, um grande, grande amor, que é o Thiago, e ele é minha alma gêmea, né? E nós tínhamos terminado. Então essa foi uma das maiores dores da minha vida, terminar um relacionamento com uma alma gêmea. Aquilo para mim me parecia muito errado. Então, dentro de todo esse sofrimento, de perspectiva diante da vida, eu sentia muita gastrite nervosa, me sentia muito estressada. Eu não tinha mais perspectiva das coisas e, através da minha visão, do meu prisma, se tivesse alguma coisa maior do que nós, com certeza ela ia nos engolir, ela ia nos ser tipo o nosso predador, né? Essa perspectiva me deixou sem alternativa a não ser querer me matar, né? Querer ir embora do planeta Terra. Porque para mim não fazia sentido acordar de manhã, abrir os olhos e viver um dia onde eu sentisse esse inferno internamente. Porque eu vivia um inferno, sabe? Uma percepção totalmente negativa, onde tudo em mim doía. O meu corpo doía, meus pensamentos doíam, meu corpo emocional doía. Era muita dor e nenhuma perspectiva de cura, sem esperança. Até que um dia, através do raciocínio lógico, eu pensei assim: bom, se eu tô viva, existe um motivo para isso. E se existe um motivo para isso, eu vou investigar, então, ao invés de investigar na negatividade, porque aqui parece que eu já esgotei todas as possibilidades e não encontrei saída, eu vou para o outro lado. Eu vou ver se esse negócio de viver feliz, de ser positivo, realmente funciona. Ou se isso é só uma enganação de mim mesma. Porque eu posso estar me iludindo aqui. Essa é a perspectiva que a gente acha. Aqui, na negatividade, parece que a gente está sendo super racional, sério, que está enxergando as coisas com clareza.
e aqui parece um mundo de fantasia, de ilusão. É essa perspectiva que a gente fica. Daí eu falei, eu vou investir um pouco nisso aqui. Eu vou ver se essa positividade realmente funciona. Ou se ela não é só uns pequenos momentinhos de prazer. E se isso aqui funcionar, vai ser tipo um milagre. Porque é a última saída que eu vejo pra mim. E daí eu comecei uma jornada de tentar viver pela positividade, pelo prisma positivo, de que tudo estava bem, de que todos nós estávamos salvos e de que o amor realmente valia a pena. Nessa época eu conheci o yoga, eu comecei a praticar yoga no Sesc de Santos, onde eu morava, em São Paulo. E uma das primeiras coisas que o yoga me mostrou foi que eu não tinha um relacionamento comigo mesma. Eu não tinha um relacionamento com o meu próprio corpo. Eu comecei a sentir que eu tinha um corpo, que eu estava dentro do meu corpo. Além disso, eu senti que eu não respirava direito. Eu nunca tinha parado para olhar a minha respiração. E também comecei a perceber os meus pensamentos acelerados e a qualidade deles. Nossa, que loucura! Eu percebi que eu estava num corpo, que eu estava numa existência que eu mesma não dominava. Eu era, me manifestava, falava com as pessoas e me relacionava, só que aquilo era tão automático que eu nunca realmente tomei as rédeas da minha própria vida. Então, como é que uma pessoa que não se domina, ela quer entender qual que é o objetivo do universo, dos ETs e etc. A partir dessa percepção em 2010, eu decidi realmente a me comprometer com o caminho do autoconhecimento. Depois disso, houveram muitos altos e baixos. E daí, no ano de 2014, eu fiz um curso para ser professora de yoga. Esse curso de yoga realmente mudou a minha vida, porque ele começou a me conectar a um conhecimento que ele pulsava no meu coração, mas eu nunca levava fé, sabe? Eu estava muito no racional, no mental, e no raciocínio a vida não fazia sentido, mas tinha alguma coisa aqui que pulsava no meu coração que sempre me impulsionava a continuar viva, me impulsionava a acreditar nas pessoas, então sempre tinha uma coisinha me guiando, sabe? Daí, quando eu fiz o curso de yoga, o yoga começou a explicar racionalmente tudo aquilo que eu sentia. Eu falei, putz, realmente esse negócio tá começando a fazer sentido. E daí eu comecei a rever o meu relacionamento comigo mesma, comecei a rever o meu relacionamento com a alimentação, com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, com o meu passado, com o meu pai e mãe. Em 2016 eu fui morar no sul, morar no sul em 2015. Em 2016 conheci a constelação sistêmica. E a constelação sistêmica, ela começou a desenterrar um lixo incrível, que era o lixo da mágoa que eu tinha muito grande com meu pai e minha mãe. Essa mágoa grande, eu percebi que ela permeava todo o meu dia a dia, que eu vivia numa constante tensão e numa atitude de raiva, mágoa, revolta, tristeza, medo, que ela estava sempre aqui, ó, no fundo das minhas emoções, no fundo do meu raciocínio, e que finalmente eu podia olhar para isso de frente. Daí eu comecei a entender finalmente que a minha perspectiva de vida, ela é sempre baseada em como eu estou me relacionando comigo mesma. Então esse pano de fundo do que a gente está sentindo lá dentro, ele reflete no nosso raciocínio e nos dá a perspectiva racional do pensamento sobre o significado da vida. Entendendo tudo isso, eu comecei a mergulhar muito mais fundo no mundo das emoções.
em 2018, comecei a traçar uma jornada muito grande de não negar emoção nenhuma que viesse até mim. Se eu tivesse raiva, eu ia olhar para a raiva e não me acalmar. Se eu tivesse tristeza, eu ia ficar ali, junto com a tristeza. E se eu sentisse alguma emoção positiva, eu ia senti-la também plenamente. E tudo isso fez um grande rasgo no meu coração. Às vezes parece que a gente fica tentando se proteger bastante das emoções que vêm até nós, e eu decidi, ao invés de proteger, deixar que tudo viesse à tona. E para mim isso foi um nível 2 de autoconhecimento, sabe? E em 2017, eu comecei a entrar em contato com o fenômeno da Diksha. E a Diksha é uma energia que se passa através da imposição de mãos, que ela tem o objetivo de expandir a sua consciência. E recebendo Dikshas constantemente em 2017, finalmente eu tive um momento de uma experiência de iluminação, de Samadhi. Aquilo marcou tanto a minha vida que finalmente eu me sentia como se eu fosse de novo uma criança, sabe? Porque quando a gente é criança, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles ainda não estão marcados pelos traumas que os pais vão provocar na gente naturalmente, tá? Sem culpa nenhuma. Que a sociedade vai colocar dentro da gente, que os relacionamentos frustrados vão colocar dentro da gente. A gente está antes disso. Então, quando a gente é criança, a gente está mais pertinho do ser que nós realmente somos, né? Antes de vir toda essa experiência que nos marca. Então, quando eu tive essa experiência de Samadhi, de iluminação, era como se eu tivesse voltado para esse estado de quando eu não tinha trauma nenhum, sabe? E eu lembrei que quando eu era criança, eu acreditava muito no amor. Eu sentia muito o amor. Eu tinha intenções muito puras de estar com as pessoas, de compartilhar carinho, de compartilhar felicidade. E estava eu ali com 30 anos, 32 anos, acho que é isso mais ou menos, vivendo essa sensação novamente. Então é como se essa ficha que eu apostei na positividade, ela me trouxesse não só uma perspectiva positiva da vida, porque isso realmente aconteceu, mas começou também a revelar tudo aquilo que está além, que está por trás da minha visão do que a vida é, sabe? Uma das coisas que eu achava nessa época dos 20 anos é que ser positivo, ser good vibe, ser namastê era uma coisa muito chata, sabe? Muito entediante. Que você ia ficar daquele jeitinho tipo, e que não ia ter umas sensações assim fortes na vida. Que é como você já sabe, eu sou ariana, né? Meu aniversário é 16 de abril. E eu gosto muito de sentir coisas fortes, né? De ser guerreira, de ter essa atitude, legal, adrenalina, né? Então, por isso eu vivia na negatividade, porque ela me trazia mais adrenalina. Mas quão errada eu estava, porque hoje em dia eu vivo as coisas mais radicais que eu jamais poderia imaginar. Inclusive, nesse ano de 2020, o maior desafio que eu tenho hoje na vida é aprender a confiar no universo de um jeito radical, eliminando totalmente, 100%, não cheguei lá ainda, mas esse é o meu objetivo, eliminar 100% do medo da minha vida, medo de tudo, zero medo. Imagina uma pessoa que vive zero medo. Isso é uma coisa muito radical e é uma adrenalina muito grande que a gente sente.
e também as sensações e sentimentos de expansão da consciência, eles trazem pra gente emoções muito fortes. Inclusive, nessa jornada de autoconhecimento, eu tive a oportunidade de participar de 3 celebrações da Ayahuasca, 3 cerimônias de Ayahuasca. E isso foi a coisa mais louca da minha vida. E foi muito radical. Foi muito interessante o que aconteceu. Além de viver muitas sincronicidades e ver que o universo, na verdade, o universo inteiro, ele é construído a partir da vibração do amor. E que o amor não tem nada a ver com positividade. O amor é a transcendência do polo positivo e do polo negativo. Então ele é algo que está além do bem e do mal. Isso é uma coisa muito interessante e muito radical, que nem os cientistas e nem as pessoas religiosas se arriscam a viver na própria pele. Porque eu sempre achei que o processo de entender o sentido da vida era uma coisa muito empírica. Ou seja, você pode viver na sua própria pele. Eu nunca me achei menos digna de saber o sentido da vida do que os grandes mestres iluminados ou do que os grandes pensadores da filosofia. Eu sempre me vi muito igual junto com eles, porque a vida é enorme e se revelou para essas pessoas. Então essa vida enorme também pode se revelar para mim. E assim que tem sido, sabe? Então, o que eu mais quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte: ser good vibes e ter uma perspectiva de vida que considera o amor não te faz uma pessoa nem mais fraca, nem mais boba, nem mais influenciável. Porque se descobrir e perceber que o amor permeia tudo na vida é, na verdade, se tornar a transcendência desse bem e do mal junto com o amor, porque você é feito disso. Você é feito da vida, entende? Então essa coisa de achar que se você entrar numa perspectiva positiva, né, ou de autoconhecimento, você vai se tornar um bobo, uma pessoa permissiva, muito pelo contrário. Quando você, por exemplo, em 2015 eu morei na Chapada dos Veadeiros. E quando eu morei na Chapada dos Veadeiros, eu conheci o Giridhari Das. Eu morei lá no Paraíso dos Pândavas, né? Com eles, né? Fazia as cerimônias e amava, assim, a cultura, amo até hoje a cultura Hare Krishna. E o Giridhari, uma vez, ele falou assim: eu procuro viver 100% na verdade. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre falo o que eu realmente acho sobre isso. E até hoje ninguém nunca achou ruim. Muito pelo contrário, as pessoas acham bom. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei: quer saber? Eu vou experimentar isso. Dizer a minha opinião real. Se sim ou se não. Se eu gosto ou se eu não gosto. Se eu quero ou se eu não quero. E eu percebi realmente que isso faz um efeito muito interessante, inclusive de autoconhecimento. E que isso exige uma puta coragem. Coragem e uma autoconfiança o suficiente para você se dar o direito de não agradar ao outro, só porque o outro quer ser agradado, né? Então você começa a se tornar um ser humano mais íntegro. E nessa de ser um ser humano mais íntegro, muitas aventuras radicais acontecem na sua história. Enxergar o teu mundo interno, olhar para os teus maiores medos, ver eles se materializarem na tua frente, mudar completamente de vida, romper com relacionamentos antigos, perdoar o teu pai e a tua mãe, chorar de se debulhar,
chorar de gratidão, como se você fosse explodir dentro do próprio corpo, e perceber que o amor é transcendência do bem e do mal, é uma puta aventura que eu te recomendo muito a mergulhar, sabe? Em nenhum momento isso vai te transformar num anjinho de asinha passivo e permissivo. Muito pelo contrário. Isso vai te tornar um guerreiro sábio, mestre, alquimista, que é um com o universo inteiro. Porque, inclusive, esses segredos de sabedoria, eles são segredos simplesmente porque você não tem a capacidade de compreendê-los. O universo, através do silêncio, ele está o tempo inteiro querendo se mostrar para você. Mas para isso você precisa se tornar capaz de dar espaço para a verdade do universo se revelar diante dos seus olhos. Essa é a minha mensagem para você. E para comemorar meu aniversário, eu preparei um presente. E esse presente é uma meditação guiada bem simples, para a gente celebrar o fato da gente estar aqui na vida e também para entrar em contato com aquele ser que acredita no amor, acredita na vida, acredita na transcendência e acredita que nós estamos aqui por um sentido, né? Então eu quero te ajudar a reconectar com esse ser que ainda está aí pulsando em você. Gratidão por você assistir esse vídeo, gratidão por você existir e por nós estarmos juntos aqui nessa terra. Que sejamos felizes e que o sentido da vida seja uma experiência e não uma teoria nas nossas caminhadas. Namastê.